falamos acerca da questão dos apóstolos. E qual que é a ideia aqui? É nós retomarmos a nossa lição, rememorar algumas coisas para que a gente possa avançar, tá? Então, vamos lá. Rememorando um pouquinho da nossa aula, nós vimos que o termo apóstolo significa aquele que é enviado. E, nesse sentido, o apóstolo aqui, ele é aquele que é enviado, mas no sentido do original grego mesmo, tá? Eu não mostrei na aula passada, mas eu vou mostrar aqui para vocês, para que nós possamos ter aí uma ideia desta palavra, só que desta feita aí no grego, no original. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Então, vocês vão perceber que a palavra apóstolos, o azulzinho aqui, é a língua grega. É como ele está escrito lá no original grego. Está aqui, ó, apóstolos. Tá? Então, nós estamos analisando no original o que significa o termo apóstolo. Para que não tenha aquela ideia, né? Falar, tudo bem, mas apóstolo é um nome já traduzido para o português, mas o que ele significa lá no original? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Um delegado, um mensageiro, alguém que é enviado com ordens. Então, no próprio original grego, vocês têm essa ideia de que o apóstolo é aquele que é enviado com um determinado sentido. E olha o que é interessante aqui. A gente já está recordando. Eu não mostrei para vocês no original, mas estou mostrando agora. Olha, então esse termo apóstolo, ele é aplicado aos 12 apóstolos de Cristo, que é o colégio apostólico, mas ele é também aplicado num sentido mais amplo, ó, tá aqui, ó, a outros mestres cristãos eminentes. Então nós vemos aqui, ó, Barnabé, Timóteo e Silvano. E nós lemos alguns versos na aula passada, que falam que Barnabé, junto com Paulo, foi chamado apóstolo, o próprio Paulo foi chamado de apóstolo, e nós fomos fazendo aquela leitura bíblica, né? O grupo dos 12, aqui nós vemos as características dos apóstolos, né? Jesus autorizou aquele grupo seleto, o apóstolo Paulo também, como alguém que foi conhecido ou reconhecido como apóstolo. Estávamos aqui nesta parte onde vocês leram, né? Que havia outros apóstolos além dos 12. Nós vemos aí Tiago como chamado de apóstolo, nós vemos aí o Andrônico e Júnia, que eram apóstolos de Cristo. E aí nós chegamos, irmãos, a essa ideia de que Deus ele estabeleceu na igreja um apóstolo que teve uma chamada especial, que vocês conhecem a história, e nós temos outras pessoas que eram chamadas de apóstolos. E nós vemos a Bíblia dizendo, em 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4, 11, que Deus deu, ou seja, Deus colocou na igreja, Deus deu talentos para pessoas na igreja para serem chamadas, ou para exercerem, na verdade, o ministério apostólico. Então, quando nós agora lemos na Bíblia, a nossa visão já deve estar ampliada para essa questão de apóstolos. Então, nós não só temos os 12 apóstolos, nós temos Paulo, nós temos Tiago, nós temos Andrônico, nós temos Júnia, e a Bíblia dizendo que na igreja, e aqui não é a igreja primitiva, é a igreja geral, Deus deu pessoas com o dom apostólico. Tudo bem? Da mesma forma que ele deu para evangelistas, para profetas, pastores e doutores, mestres. Então, a igreja de Cristo é recheada de instrumentos de Deus, de vasos de Deus, que tem talento ministerial para exercer essas funções. A minha pergunta é, está claro para os irmãos na Bíblia essa questão dos apóstolos?
Tudo bem? Quando nós, irmãos, falamos agora dessa questão, a Bíblia está recheada de pessoas, né? Que havia, como Paulo alertou, havia falsos apóstolos. E Paulo vai falar, vai corrigir esses falsos apóstolos que se infiltravam na igreja. Está lá em 2 Coríntios 11:5, porque supõe nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. 11:13 diz, porque os tais são falsos apóstolos. Então, além dos apóstolos que estavam na igreja com o intuito de servir a Deus, também existiam os falsos apóstolos. Então, é muito claro para nós que além dos 12 discípulos ou dos 12 apóstolos, haviam várias pessoas na igreja que tinham esse nome apóstolo. Então, da mesma forma que você tinha falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, você também tinha falsos apóstolos, tá? Olha o que diz Apocalipse 2:2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Então, havia pessoas que se declaravam apóstolos, tinham título de apóstolos, mas eram falsos apóstolos, como falsos profetas, falsos mestres, falsos evangelistas e falsos doutores. Então, tirando agora, estruturando, né, na verdade, agora, toda essa questão, que está claro para vocês, nós vamos entrar numa ideia para que nós possamos, fundamentados no que a Bíblia diz, trabalhar essa ideia de apóstolos nos nossos dias, tá? Eu vou já falar para os irmãos o que eu vejo dessa questão de apóstolo nos nossos dias. Há sim apóstolos nos nossos dias, isso é claro, porque há mestres nos nossos dias, há profetas nos nossos dias, há doutores nos nossos dias, tal qual Deus deu e inspirou Paulo ali para escrever em Coríntios e também em Efésios, que Deus deu este ministério para esses homens, né? Então nós temos profetas, lá em Efésios 4:11, nós temos profetas, nós temos evangelistas, nós temos pastores, nós temos mestres, nós temos doutores e também apóstolos. Ora, se evangelistas, pastores, mestres, profetas e doutores Deus deu para a igreja, então nós não podemos tirar os apóstolos. Então, na sequência da igreja primitiva até os nossos dias, nós devemos perguntar: quem são as pessoas que têm a função de apóstolo? Você identificar evangelista é fácil, né? Então vamos lá. Não precisa vocês responderem para mim, mas pense agora numa pessoa, um membro da tua igreja ou de uma outra igreja que você conhece, que tem o dom de evangelista. É a pessoa que tem a capacidade de evangelizar como nenhum outro, né? Ele vai na residência da pessoa e ele consegue trazer almas como ninguém, irmãos. Ele tem aquele talento. Vocês conhecem, não precisa dizer, pastores que têm o talento pastoral para lidar com ovelhas. Então vocês conseguem identificar essas pessoas. Vocês conseguem identificar os profetas. Vocês conseguem identificar os mestres, os doutores, aqueles que têm uma capacidade de nos ensinar a palavra como ninguém. Então todos esses dons ministeriais estão na igreja. Automaticamente o apóstolo tem que estar. Então nós vamos identificar quem são essas pessoas que podem ser consideradas apóstolos nos nossos dias, tá? E como que nós fazemos isso? É só você olhar a função de apóstolo nos dias da igreja primitiva, tal qual a Bíblia ensina, e tentar estipular a mesma função que algumas pessoas exercem hoje, ministerialmente falando. Aí você vai falar, não, esse aqui tem a característica de um
apóstolo, tá? Então vamos lá. Hoje, para nós identificarmos um apóstolo, claro que você vai ver, analisar a vida espiritual, o que essas pessoas pregam, qual que é a intenção dessas pessoas, aí você consegue enquadrá-lo no perfil de um apóstolo. Então agora a gente pode dar nomes aos bois, né? Essa expressão que a gente usa. A gente pode então identificar e falar de pessoas. Como isso está aberto na internet, eles se auto-intitulam apóstolos, então vamos fazer uma comparação desses homens com os apóstolos da Bíblia, certo? Então vamos pegar os apóstolos de maneira geral. Agora eu estou falando o que vocês aprenderam aí, de pessoas que eram chamadas apóstolos, agora nós vamos aplicar a vida deles, a função deles e comparar com a função dessas pessoas nos dias de hoje. Muito bem. Irmãos, qual era a principal mensagem dos apóstolos? Lembre-se, quando eu falo apóstolo agora, eu não estou me referindo somente aos 12. Eu me refiro a todos aqueles que a Bíblia chamava de apóstolo. Júnia, Andrônico, Tiago, irmão do Senhor, o próprio Jesus, que tinha ali Hebreus 3 primeiro, né? O chama de apóstolo, o apóstolo Paulo e os 12 apóstolos que foram chamados e nomeados por Cristo. Vamos começar por Jesus. Qual que era a mensagem principal de Jesus? Eu quero ouvir vocês. Anunciar o reino de Deus? Anunciar o reino de Deus. Eu vou por ordem aqui para não bagunçar. Então, eu falo para a pessoa e vocês respondem, tá? Anunciar o reino de Deus e arrependimento dos pecados. Perfeito. Salvar almas. E uma Rose? Ele veio para salvar almas, né? Perfeito, ótimo. Então, agora, a partir de Jesus como o modelo de apóstolo, nós vamos pegar todos os outros. E agora eu vou fazer perguntas genéricas e vocês podem aí mentalizar o que eu estou perguntando. Então vamos lá. Jesus era o modelo de apóstolo. Jesus sendo o modelo de apóstolo, todos os outros têm que seguir o modelo dele. Então ele veio com a ideia de salvar, de restaurar vidas. A mensagem, como vocês responderam, principal de Jesus era salvar almas. Ele veio para buscar os perdidos. Jesus não tinha outra mensagem que não fosse a salvação de almas. Pulando agora para todos os apóstolos, eles tinham a função de pregar o evangelho. Jesus disse, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus disse, fazei discípulos de todas as nações. Então, qual que era a função primordial dos apóstolos? Pregar o evangelho, discipular as pessoas, ou seja, ensinar. Após a pregação, havia a conversão. Após a conversão, eles tinham que ensinar as pessoas. Eles tinham que também estruturar essas pessoas na palavra. Então, as comunidades que se formavam em várias partes onde a igreja, onde a mensagem era pregada, eles estruturavam essas igrejas. Então, Paulo, ele ia pregar num determinado lugar, por exemplo, na cidade de Éfeso, pregava o evangelho, as pessoas se convertiam, ali formavam uma comunidade. Paulo discipulava essas pessoas e dali Paulo, Barnabé e outros iam pregar em outros locais. Pedro e a maioria dos outros apóstolos, fora Tiago, né, que já que faleceu lá, que mataram logo no início, os outros apóstolos também partiam para evangelizar em outros locais, né? Pedro começou ali em Jerusalém. Enquanto Paulo foi para os gentios, Pedro permaneceu ali em Jerusalém, outros apóstolos, mas depois veio a perseguição e eles se espalharam pregando e anunciando o evangelho em outras nações. Agora, tem uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Pensem bem antes de responder. A pergunta é a seguinte:
Quem hoje, nos nossos dias, faz uma função semelhante aos apóstolos? Ou seja, vai pregar o evangelho em outras nações, a partir do momento que essas pessoas se convertem, eles fundam ali uma comunidade, né, uma igreja, discipula essas pessoas, depois eles deixam os próprios daquele país ou daquela cidade, e ele vai para um outro local, continua a evangelização, fez ali a obra, ele deixa ali um responsável daquela própria comunidade, né, que se converteu, ele vai para outro lugar, depois ele volta, visita de novo. Quem é que faz essa função nos dias de hoje? Pastor, para ser bem sincero, hoje no século XXI, realmente é muito difícil de se achar. Mas assim, quando eu gostava muito de assistir as pregações do Billy Graham, do passado, assim, que os vídeos dele que eu assistia, eu achava lindo e admirante, sabe, a função que ele fazia de pregar o evangelho, anunciar Jesus Cristo, e ali a alma se convertia através da pregação, e também o termo dele visitar outros países, sabe, anunciando a palavra de Deus. Mas no século XXI, com essa função de apóstolo, creio eu que não tem nenhum que faça isso. Tudo bem, o Felipe falou. Eu não vou, por enquanto, responder quando vocês falarem, porque eu vou responder o geral. Nailê? Eu vejo, por exemplo, eu vejo Joás em um apóstolo. Um missionário Joás. Isso, muito bem. Irmã Débora? Os missionários, não todos, né, mas os missionários, eu acredito que eles fazem isso daí. Embora seja difícil de achar, mas tem missionários que fazem isso. Irmã Rose? Eu vou com a irmã. Tá difícil hoje, né? Para fazer como na igreja primitiva, né? Hoje é poucos, viu? Pastor Dilon. Sim. Conheço alguns missionários, eu conheço alguns missionários, mas assim, amigos meus da Assembleia, que eles vão para outros países, né? Para África, para Moçambique, né? Mas acho que uns 2, 3 que eu conheço. Isso, tá bom. Isso, tá ótimo. Então vamos lá, agora eu vou responder para vocês. Eu expliquei em geral e deixei vocês pensarem para a gente trabalhar, então, essa ideia. Eu vou começar pelo Felipe. Felipe, ele colocou como o Billy Graham. O Billy Graham, Felipe, ele se encaixa muito mais na questão do evangelista, tá? Apesar dele, como você disse, visitar outros países, mas o Billy Graham, ele não tinha a preocupação, ele veio ao Brasil, pessoas se converteram, mas o Billy Graham, ele não tinha a preocupação de discipular essas pessoas. O Billy Graham, ele não tinha a preocupação de ficar no país, pegar essas pessoas, discipular essas pessoas, e quando elas tivessem com uma certa estrutura, ele deixar alguém responsável e ele ia para outro lugar, né, fazer o mesmo trabalho. Então, qual era a função do Billy Graham? Billy Graham pregava o evangelho, olha aí o evangelista, ele evangelizava, pessoas se convertiam, mas essas pessoas vinham para as igrejas, no caso aqui do Brasil. Cada uma delas ia para uma determinada igreja. Tudo bem, Felipe? Amém, pastor. Nossa, desculpa. Deu para entender? Sim, pastor, eu vi agora a diferença, que ele era um grande evangelista mesmo. Isso, não, é o maior evangelista do nosso século, né? O Billy Graham. Agora, a irmã Nailê, a irmã Débora e a irmã Rose, elas foram praticamente numa linha só. O Felipe, ele pensou correto, mas ele só esqueceu da questão da função do Billy Graham. Então, vamos lá, irmãos. Eu pedi para vocês, primeiramente, fazerem a análise de vocês, fazerem a comparação do que vocês estavam aí aprendendo ou aprenderam, né? E vocês pegarem as funções que Jesus fazia, né? As funções dos apóstolos e comparar com as pessoas dos nossos dias. Então, deixa eu avançar um pouquinho, aí depois eu abro de novo para vocês falarem. Então, vamos lá. Só para vocês terem a ideia, vocês citaram aí os missionários. De onde que vem a palavra missionário? A palavra missionário vem do latim missio. Está todo mundo vendo aí? Que significa
enviado. Latim. É o mesmo termo de apóstolo, tá? A única diferença é que, ao invés de ser uma palavra de origem grega, é uma palavra do latim. Pastor Odilon, Sim. a tela não está aberta não, viu? Ah, vocês não estão... Ué, o que aconteceu? Não. Desde quando começou não está aberta. Para mim não. A minha tá aparecendo. A minha A minha não tá tá. aparecendo, cara. Só tá vendo o pastor. Então é você, é o teu celular. Espera aí que eu vou compartilhar de novo, porque parece que você saiu e entrou. Então, isso, deve ser. Eu vou sair de novo. Não Agora sai. sim. Isso, eu me compartilhei aqui de novo. Tá ótimo. Obrigado. Então vamos lá. Tá todo mundo vendo, então? Missionário significa enviado. O que significa o termo apóstolo? Enviado. Enviado. Então é o mesmo termo, só que um é de origem latina e o outro de origem grega. Agora, a pergunta, né, que não quer calar é: por que o missionário ele não é chamado de apóstolo? Daqui a pouco eu explico. A palavra missionário tem sido usada com frequência na tradição cristã. Tradição cristã, irmãos, quando se fala tradição cristã, desde que a igreja foi fundada até os nossos dias. Ela sempre usou esse termo missionário para se referir às pessoas que são enviadas para compartilhar o evangelho com pessoas em outros lugares ou culturas. Preste atenção no detalhe. Missionário não só é aquele que vai para outro país. Missionário é aquele que vai para um outro estado do próprio país ou que ele faz missão no próprio estado dele. Então, para você ser um missionário, não necessariamente você precisa sair aqui de São Paulo e ir para um outro estado. Só que a sua função é ganhar almas, estruturar essas almas e quando tiver ali uma estrutura, você ir para outro lugar. Essa é a função primordial do missionário, certo? Então vamos lá. Os missionários são vistos como continuadores da missão dos apóstolos, levando a mensagem do evangelho a lugares onde ainda não foi ouvida. Essa é a função do missionário. É ele sempre avançar na pregação do evangelho, porque a função dele é sempre levar o evangelho a pessoas que nunca ouviram. No sentido mais amplo, os missionários podem ser considerados como, olha aí, apóstolos da atualidade, porque estão comprometidos com a missão de compartilhar a mensagem de Cristo com outras pessoas. Aí eu coloquei uma tabela aqui, e agora vocês acompanham aí a tabela, tá? Aqui é a função, aqui é a tabela dos apóstolos e aqui é a tabela dos missionários. Vamos ver se a tabela dos missionários, junto com a dos apóstolos, batem com a função que os apóstolos tinham lá na igreja primitiva. Enviados para compartilhar a mensagem de Cristo, mas sempre com essa ideia de evangelização. Os apóstolos tinham, os missionários também têm. Fundação, ou seja, criação de comunidades de fé. Então, Paulo e os outros apóstolos, Barnabé, os discípulos de Jesus, iam para uma comunidade, aquela comunidade se formava, ele saía e ia para um outro local. Então, a ideia do missionário é sempre essa, né? De estruturar ali e ir para um outro local. Os apóstolos faziam isso, os missionários também fazem. Autoridade divina para realizar milagres. Os apóstolos, todos eles, né? Nós vemos ali que foi delegado a eles a autoridade divina para fazer milagres. Os missionários, não necessariamente. Pode ser que um missionário esteja no local e nunca aconteça um milagre. Eu digo milagre no sentido de cura, no sentido de algum milagre sobrenatural, né? Então, qual que é a ideia? Irmãos, eu vou ter que mexer um pouquinho aqui na câmera, porque já está acabando aqui a... Deixa eu ver. Vocês vão perceber que vai mudar um pouquinho, tá? Isso.
Continuam vendo aí, né? Sim. Isso, mudei aqui que está descarregando. Então vamos lá. Transmissão do evangelho a lugares onde ainda não foi ouvido, os apóstolos sim e os missionários sim. Estabelecimento de relações com comunidades locais, ou seja, quando o missionário ele vai para uma comunidade, ele prega o evangelho e ele estabelece ali uma relação com aquela comunidade, porque não tem como não fazer isso, né? Uma chegada de um missionário a um local sempre é uma novidade para aquela comunidade. Então eles falam, poxa, chegou um missionário aqui trazendo uma mensagem diferente. Lembra lá de Daniel Berg e Gunnar Vingre, né? Eles tinham essa missão. Ensinam o evangelho e fazem discípulos. Apóstolos e missionários fazem isso. Testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, os apóstolos foram oculares, ou seja, é aqueles que viram Jesus ressurreto. Os apóstolos, sim. Os missionários, claro que não, né? Fazem parte do colégio apostólico. Os apóstolos, 12, os 12 ali, fizeram. Os missionários não fazem parte do colégio apostólico. Então, agora, por que então os missionários não são chamados de apóstolos? Porque, irmãos, desde o início da tradição, ou seja, da igreja primitiva, havia uma dificuldade em você denominar ali apóstolos, né? Eu digo, não no início da igreja primitiva, enquanto Paulo era vivo, enquanto João era vivo. Eu estou dizendo ali 300 anos, 400 anos, 500 anos, 600 anos depois que a igreja foi fundada, parece-nos que havia uma dificuldade de chamar essas pessoas de apóstolos para não confundir com a ideia dos apóstolos do Novo Testamento, do colégio apostólico. Então havia essa dificuldade. Então, o que acontece? Eu finalizo aqui, tá? Essa ideia nossa, e agora nós podemos voltar à pergunta inicial. Temos apóstolos nos nossos dias? Sim ou não? Temos. Quem são esses apóstolos que fazem o trabalho semelhante, a função semelhante ao dos apóstolos do Novo Testamento? Os missionários. São os únicos que se encaixam nesta função. Pastor é o contrário. Ele está ali, ele fica naquela igreja, e há pastores que não saem daquela igreja até a morte deles. Então, para facilitar o pensamento e a associação de vocês, irmãos, é só conhecer a história de Daniel Berg e Gunnar Vingre. Vocês vão ver que eles tinham as características de apóstolo. Hoje, os missionários também, tal qual Daniel Berg e Gunnar Vingre, têm essa função de apóstolo. Agora, Emanuele, eu já vi a tua mão levantada, mas só deixa eu fechar aqui o raciocínio. E agora a gente vai fazer uma comparação com esses que se intitulam apóstolos. Vamos pegar o nome deles aí, né? Valdemiro Santiago, Agenor Duque e apóstolo Estevão Hernandes. E outros aí, apóstolos tem outros aí que eu não me lembro agora, mas tem outros aí que tem apóstolo no nome, o título, né? Irmãos, encaixe esses homens nas características dos apóstolos e os irmãos vão ver que não bate. Se eles se intitulassem pastores ou bispos, sem problema nenhum. A função deles enquanto pastores, enquanto bispos, se encaixa perfeitamente. Agora, a função deles em relação ao apóstolo não se encaixa. Não é a mesma coisa. Ou os irmãos discordam. Aí eu quero ouvir vocês. No caso, se for aí, a Emanuele, primeiramente, que levantou a mão, e agora eu quero ouvir vocês. O porquê que a função deles não se encaixa com a função apostólica e a do missionário, o missionário raiz, se encaixa. Então, pastor João, no caso desses aí que o pastor citou o nome, com certeza não se encaixa. Ele se encaixa, assim, como um grande líder que lidera
uma comunidade, né? Uma culpa, algo assim, né? O ministério, eu vejo ele como um líder, um grande líder, né? Mas não como apóstolo. E eu vejo quem se encaixa hoje, como a gente já citou, as irmãs concordaram, também a irmã Rosa, a irmã Débora, o verdadeiro missionário, que ele está lá no campo e ele ganha a alma, cuida dela, discipula, ajuda ela naquilo que for necessário para ela se firmar na fé. No caso que eu vejo aqui, um grande líder, que foi um apóstolo, que eu vejo que ele foi não só um apóstolo, mas foi um grande missionário, o irmão Davi Miranda. Não sei se os irmãos concordam comigo, mas eu vejo sim. Se fosse para dar um título de apóstolo a ele, daria o título de apóstolo. Por quê? Porque ele foi um grande missionário. Que o Senhor usou ele não só para ganhar alma, mas também usou ele nos dons divinos da cura. O irmão Davi Miranda, não sei se os irmãos têm a mesma visão. Só que hoje em dia, irmã, tá tão banalizado esse negócio de missionário, que as irmãs aí, que eu tenho certeza que já participou de muitos trabalho de mulheres, aí fala assim, né, irmã? Vamos ouvir missionária tal, vem missionária fulano de tal. Irmã, só o título, que nem palavra de boas novas elas traz palavra de revelação. A maioria é palavra de revelação. Concorda comigo, irmãs? Sim, concordo. Ia falar sobre isso agora. Concordo. A maioria das palavras que essas missionárias trazem, né, irmã Débora, né, irmã Rose? Sim. São palavras de revelação, não palavras de boa nova de salvação. As missionárias de nós, que acabam nos deixando, nós que temos uma visão de levar, a visão de reino de Deus, nos deixam muitas vezes até por um excesso constrangido diante de quantas vezes alguma pessoa diz assim, ou chama a irmã Rose, ou a irmã Débora de missionária, que faz um trabalho de missionária na porta da creche, em qualquer lugar, numa escola, na sua rua, no seu trabalho, pregando, levando a palavra de boas novas. A irmã realmente é uma verdadeira missionária, não titular, mas que faz esse trabalho. E essas mulheres que se intitula missionária, irmã, é uma vergonha para nós, porque pergunta para ela quais são essas palavras de boas novas que elas trazem. Não, todas. E todo o trabalho que a gente vai, a pregação é uma só. É revelação o tempo todo e profecia. Não é verdade, irmã? A gente não está longe a palavra do reino. E, infelizmente, isso acaba muitas vezes deixando aquelas que têm a visão do reino desvanecer, ficar sem ânimo, muitas vezes, né, sem estímulo, ninguém para estimular e dizer, se você for evangelizar dentro do ônibus, se você for evangelizar em tal lugar, você aquela irmã é desorientada. Não é verdade, irmãs? Deixa eu já, Felipe, eu vi que você levantou a mão, mas eu já vou fazer uma conexão aqui, eu vou corrigir, tá, um detalhe, e eu vou deixar na sequência a irmã Débora falar, porque ela quando a irmã Nailê perguntou para ela, falou, eu já ia falar isso agora. Então eu quero que a irmã Débora complemente, mas antes, irmã Débora, deixa eu corrigir duas questões na fala da irmã Nailê. Primeiro, o missionário Davi Miranda, ele também não poderia ser chamado de apóstolo, tá? Vocês vão entender o porquê. Mesmo que se digam missionário Davi Miranda, o Davi Miranda, ele não tinha essa pegada apostólica. Ele tinha pegada, foi um homem indiscutível, usado por Deus, milagre, cura, sem problema nenhum. Só que a ideia dele sempre foi de um líder, um fundador de uma igreja, pelo que nós chamamos aí, conhecida, né, como Deus é amor. Então, o Davi Miranda, ele está no mesmo padrão, ou dentro do mesmo grupo, do Valdemiro Santiago, do Agenor Duque, do apóstolo Estevão Hernandes, só que o Davi Miranda com uma pegada um pouco diferente, tá? Então, como ele era um líder, então, na verdade, ele era um pastor presidente de uma igreja. O Davi Miranda, ele não estava preocupado em estruturar as igrejas aqui no Brasil e ir para um outro local, né? O Davi Miranda ficou toda a vida dele aqui, ainda que ele foi ali no Chile, que ele pregava em outros lugares, mas na mesma pegada do Valdemiro Santiago, que ia lá na África, mas com aquela ideia de fundar uma igreja lá e voltar para o Brasil. Deu vocês notarem a diferença? A Nailê conhece bem o trabalho do Joás. Então, o Joás, ele não tem intenção nenhuma de fundar um ministério. O missionário Edinho, que a gente conhece bem também, ele não tem a intenção de fundar um ministério, de ser um pastor presidente. Então, o Joás, se ele perceber que o trabalho dele terminou ali,
como ele estava lá em Portugal, foi para a África, ele vai para um outro lugar, tá? A segunda questão é que mesmo alguma das irmãs que evangelizam aqui, indiferente, né? Se a pegada dela é ganhar almas, que tem irmãs que tem esse dom, esse talento de ganhar almas, de ir lá evangelizar, trazer as pessoas, então elas estão na categoria de evangelista, tudo bem? Estão ali nessa categoria de evangelista. No caso, irmã Nailene, você tem até um exemplo que você pode até citar aí, daquela missionária que abdicou da vida dela, adotou algumas crianças, não sei, na região da África. Qual que é o nome dela lá? A irmã Ana Maria. Ana Maria, né? Que assim, resume bem, para me deixar a irmã Débora falar, resume bem a história dessa irmã Ana Maria. Não precisa dar os detalhes, resume bem para eu passar a palavra para a irmã Débora. Então, ela fez uma opção de vida, né? Que ela foi enviada, solteira, e lá ela casou, ficou viúva, e resolveu adotar várias crianças, e lá ela criou uma creche, e ela é independente, se mantém independente, mas essa creche é mantida pela Betel. Mas os filhos dela é dependente da creche. Os que ela adotou, 5 filhos. Mas ela vive onde? Lá na Ela África? vive em Moçambique. Moçambique, na África. Mais de 40 anos. Ela prega o evangelho, ela discipula, e eu tenho certeza, se um dia Deus tocar no coração dela para ir para um outro país, fazer um trabalho missionário, eu tenho certeza que ela vai. Fora as esposas dos missionários, né? Então, olha a diferença que nós temos aí. Irmã Débora, pode falar, minha irmã. Então, isso que a irmã Nailene falou, né? Tem muitas que pregam o evangelho nas igrejas e se intitula como missionária, mas não chega nem aos pés do que é realmente ser missionário. Analisando uma questão que não falou sobre apóstolo, essas pessoas que falam que é apóstolo, não chega também nem aos pés. Então, tá difícil hoje você ver uma pessoa que realmente tem função de apóstolo. Esses que foi citado o nome, eu consideraria eles como os pastores, pastores, líderes, mas apóstolo não. E essas irmãs que pregam o evangelho falando que é missionária, não chega nem aos pés. Porque analisando como um missionário, elas não são missionárias. Falando, elas podem ser ministras do evangelho, mas missionárias não. Irmãos, muito feliz aqui, viu? Na sequência, eu vou deixar o irmão Felipe, e aí depois a irmã Rose. Vai lá, irmão Felipe. Então, pastor, em referente ao que a gente estava conversando, em comparação dos apóstolos, segundo a Bíblia, e desse que se intitula apóstolo, Jesus Cristo ele falou uma vez que a gente seria reconhecido pelos nossos frutos, correto? Isso. Então, assim, quando a gente vê os apóstolos pregando, quando a gente vê a igreja primitiva sendo fundada, quando houve ali a repartição dos bens, eles totalmente usavam para ajudar os necessitados. Hoje, esses que se intitulam como apóstolos, o intuito dele é totalmente roubar da lã da ovelha. Roubar a lã da ovelha, não querer ajudar os necessitados. E tanto que parece que vocês devem conhecer uma mulher que estava se intitulando como apóstola. Eu acho que o nome dela era Daniela Carvalho. Se não me engano, o apelido dela era Apóstola Sol. Então, ou seja, quando a gente se deparar com o trabalho de um apóstolo, a gente vê que eles faziam missões, tanto que em Atos capítulo 19, a gente vê que quando Deus ele operava milagres extraordinários na vida de Paulo, que até mesmo os lençóis ele utilizava e as pessoas eram curadas. Então aí está a diferença. Ótimo. Aí, em vez de ganhar as almas, mata as almas, né? Isso. Eu concordo aí com a Nailene e a Débora, né? Isso, ó. E muito apóstolo aí que se diz também apóstolo, olha, deixa a desejar, né? E assim é a minha opinião, né? Eu acho que a gente tá, né, aqui para ir buscar salvar. Você vê, foi em janeiro, eu fui cuidar da minha mãe lá, fiquei um mês cuidando dela, e ela é católica roxa, né? Fez 11 meses que ela faleceu. Aí antes de eu vir embora, eu falei, mãe, já falaram de Jesus para a senhora? Ela disse, você fala sempre de Jesus? Eu digo, não, assim, fez o apelo à senhora para aceitar Jesus? Eu disse, não. Eu digo, a senhora aceita? Ela disse, aceito. Então eu vou falar as palavras e a senhora repete, né? Aí eu fiz o apelo, né? Pedi para Deus escrever o nome dela no livro da vida, eu e ela só, porque o resto é tudo católico. De lá da minha casa sou eu, né? Sou evangélica, né? Aí ela fez o apelo, só eu e ela, né? Aí com um mês que eu saí de lá, ela veio a falecer, né? Aí eu creio que ela morreu com Cristo, que ela aceitou tudo que eu mandei ela falar, né? O apelo, ela falou tudo, né?
Aí é assim, esse ano eu fui também, fiz apelo para um cunhado meu que está lá de cama, ele aceitou, né? Mas se ele chegar a falecer, eu creio que ele está salvo, né? Isso. A última hora. Isso. Aí Olha, irmãos. não é. É isso. Então, a gente vai fechar essa ideia. E qual é o aprendizado que eu quero passar para vocês na matéria de hermenêutica em relação a esse tema apóstolo? O que eu pretendi ensinar para vocês e tomara a Deus que vocês tenham captado. A partir de hoje, se alguém chegar para vocês e fizerem a pergunta, vocês acham correto as pessoas, né, aí cito o nome das pessoas, se intitularem apóstolos nos dias de hoje? Você acha correto, segundo a Bíblia? Vocês agora fizeram a exegese utilizando as ferramentas da hermenêutica para poder ter segurança de falar para qualquer um agora. E essa que é a diferença. Nós fizemos um exercício aqui, vocês viram que nós gastamos um tempo, porque nós fomos, analisamos, pegamos os versos, encaixamos o que ele quer dizer aqui, nós pesquisamos a palavra apóstolo lá no grego, nós pesquisamos a palavra missionário no latim, nós fizemos comparação. Então olha a diferença de vocês emitirem opinião, eu acho que é isso e eu acho que é aquilo. Agora vocês não acham, agora vocês dizem, a Bíblia fala isso sobre os apóstolos. E essas pessoas, Valdemiro Santiago, apóstolo Estevão Hernandes e Agenor Duque, não se encaixam no perfil de apóstolos. Então eles não merecem e não estão de acordo com a Bíblia, se auto-intitulando apóstolo. O Felipe, ele falou algo interessante, que os discípulos, os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros missionários, é ao contrário, irmãos. Nos locais onde eles vão, é necessidade que eles passam. Quando vocês fizeram aí a matrícula na FATEBN, tem aí, eu mando para vocês o banner, vocês entram lá no meu perfil, que 10% da matrícula é enviado para um missionário que nós conhecemos há muito tempo, que está lá ele está, acho que em Guiné-Bissau, ele, a esposa e a filhinha se desdobrando para pregar lá o evangelho, e é uma região dominada pelos muçulmanos. Então eles têm que tomar um cuidado muito grande, eles correm riscos lá de, se alguém souber que eles estão pregando o evangelho diretamente, eles correm o risco de serem mortos. Há uma necessidade muito grande da própria vida deles. Então, cada aluno que faz a matrícula na FATEBE, o valor cheio da matrícula, 10% é enviado na hora para os missionários. De todos vocês foi feito isso. Então, o verdadeiro missionário, ele não tira das pessoas. Pelo contrário, as pessoas são tão necessitadas que, na verdade, eles dão. Um outro detalhe, irmãos, que eu vou dizer, tem em algumas igrejas aí, Assembleia de Deus, que o camarada sai daqui do Brasil, ele vai dirigir uma igreja lá do ministério, lá nos Estados Unidos, e ele se auto-intitula missionário. Então ele vai lá para as cidades americanas, dirigir igreja. E lá, enviado aqui pela igreja, funda lá o Ministério da Igreja Brasileira, e lá ele se auto-intitula missionário, num país tão evangelizado, se brincar, até mais do que o Brasil. Então o missionário, ele sempre tem essa ideia de pregar em locais onde nunca o evangelho foi pregado. Essa é o propósito final do missionário. Então, esses homens que se intitulam missionário, nós podemos mostrar para eles na Bíblia. Então, se o Valdemiro Santiago, Agenor Duque, apóstolo Estevão Hernandes, ou qualquer um que se auto-intitula missionário, vier perguntar para qualquer um de vocês, ou vier debater essa questão comigo, nós vamos mostrar tudo que nós mostramos aqui. Vamos falar, você não se encaixa no título de missionário. Segundo o que eu acho? Não.
segundo o que a Bíblia diz, porque nós temos provas bíblicas do que é ser um missionário. Tudo bem? Fechamos aqui essa questão. Alguém quer complementar, perguntar? Ficou alguma dúvida? Ô pastor, só uma pergunta. A gente vê nas igrejas assim, que pessoas elas são ungidas, não são a um cargo? Certo. Tipo assim, no caso hoje, assim, a pessoa ser ungida como apóstolo, igual a gente vê sendo ungido como missionário, sendo ungido como evangelista. Isso, então vamos lá. Só para você ter ideia, é tão complicada essa questão que, até onde eu conheço, eu vou falar da Assembleia de Deus, tá? A Assembleia de Deus não tem uma unção de missionário. Ele unge pastor, evangelista, assim como não tem a unção para o título de profeta. A igreja que unge a pessoa como apóstolo ou apóstola são igrejas que, na verdade, não estão fundamentadas na Bíblia. E a maioria desses homens, eles não são ungidos. Eles se auto-intitulam apóstolo. Se você perguntar para o Estevão Hernandes, para o Agenor Duque, para o Valdemiro Santiago, fala, quem que ungiu vocês apóstolo? Você sabe qual a resposta deles? Fala, não, ninguém me ungiu, mas eu sou apóstolo. Eles se auto-intitulam apóstolo. E sabe por que eles fazem isso, Felipe? Porque eles entendem que o título de apóstolo é acima do título de pastor. Então, para eles se colocarem numa posição acima de todos os pastores, eles se auto-intitulam um apóstolo, para dizer, vocês todos que estão aí são pastores, mas eu estou acima de todos vocês, porque eu sou apóstolo. É essa que é a ideia que está no coração deles. Tanto é que está aqui na apostila, o finalzinho aqui, Dificilmente, está aqui, vocês estão vendo aí? Sim. O que você perguntou é o que eu estou respondendo aqui, Dificilmente, alguns que se auto-intitulam apóstolos nas igrejas brasileiras possuem em suas funções as características de um verdadeiro missionário. Na maioria dos casos, tais ministros utilizam essa nomenclatura por puro ego e sede de poder e autoridade. Eu finalizo. Compare a vida dos apóstolos e a vida desses homens e perceberás se realmente fazem jus a esse título tão nobre. Eu finalizo aqui com essa ideia para a pessoa refletir. Eu não posso, claro, citar o nome deles aqui, mas todo mundo sabe que das pessoas que se auto-intitulam apóstolos nas igrejas brasileiras. Tudo bem? Então, é por puro ego e sede de poder e autoridade. Então, eles querem ter o poder, um monopólio, querem ter autoridade acima dos outros e se auto-intitulam apóstolo. Então, nem homens, nem mulheres não se encaixam nesse título de apóstolo, a não ser os nossos missionários que estão lá no campo e as esposas dos nossos missionários que estão lá no campo. Esses sim são os verdadeiros apóstolos. Tudo bem? Felipe, mais alguma dúvida? Amém, pastor, só até aqui mesmo. Fechou aí? Então vamos lá. Pastor, uma perguntinha simples. E sobre bispo, eles falam? Opa, aí nós teríamos que ter uma aula específica, tá? Então vamos lá. Eu não vou tirar essa dúvida da irmã Rose aqui. Tá vendo aqui profetas na sequência? Vocês estão vendo, né? Sim. Quem são os profetas hoje? Tem título de profeta? Nós poderíamos ungir pessoas hoje como profetas? A Bíblia diz que Deus deu um para profetas. Tem um cargo, tinha um cargo ministerial, vamos colocar assim, o cargo não, né? O título ministerial de profetas. Mas nós não conhecemos nenhum profeta ungido com título ministerial, tal qual o pastor, tal qual o evangelista. Mas a Bíblia fala que tinha profetas. Da mesma forma que a Bíblia fala que tinha aí os evangelistas e doutores
e mestres. Hoje, na igreja, ninguém é ungido a doutor e ninguém é ungido a mestre. Fechamos aquela ideia da hermenêutica, no sentido de utilizarmos os apóstolos, o termo, né, apóstolo, analisamos o termo no grego, no latim, as referências bíblicas, e aí a gente já pode utilizar o contexto chamado, né, contexto remoto, que um pouco mais para frente vocês vão entender. Então, na matéria de hermenêutica, irmãos, é isso que você tem que fazer, ó. A hermenêutica é a ciência da interpretação da escritura. Então, ela te dá ferramentas para você saber como interpretar bem um determinado texto. Então, não basta você simplesmente olhar para o versículo e falar, eu acho que é isso. Não, você não tem. Eu vou sempre usar essa expressão com vocês, tá? Parece até uma expressão um pouco grosseira, mal educada, mas não é. A gente não quer saber o que você acha, porque você não é autoridade de fé e prática. E eu também não sou, ninguém é. A única que é autoridade de fé para nós é a Bíblia. Então não adianta você usar a expressão, né? Mas o meu ministério, o meu esposo, a minha esposa acha que é assim. Não. Você tem que usar a Bíblia como instrumento, porque é ela que é o nosso farol, a nossa bússola, é ela que nos direciona, é ela que dá a palavra final. Então, uma hermenêutica bem feita te leva a conhecer e a dialogar com as pessoas com segurança. Eu tenho certeza que, é claro, né, vocês vão aprofundar mais ainda, mas se qualquer pessoa perguntar para vocês acerca desta questão que nós discutimos na aula anterior e terminamos nessa, a sucessão apostólica, esse termo apóstolo, ainda que você não vá se lembrar de detalhes da aula, mas o final da aula você sabe, né? Chega no final, você sabe o que significa o apóstolo, a quem ele se refere nos dias de hoje. Essa que é a diferença de uma hermenêutica bem feita. No início, vocês ficavam com achismo. Eu acho que sim, eu acho que não, eu acho que pode, ficava na incerteza, na dúvida. Quantas coisas vocês aprenderam fazendo a hermenêutica de uma questão que você vê muita gente emitir opinião, mas poucas pessoas vai responder para você com base não no que eles acham, mas em cima do que a Bíblia diz. O que eu estou fazendo, o exercício que eu estou fazendo com vocês, vale para toda a Bíblia, vale para todas as questões. Se eu perguntasse agora para vocês, nós temos profetas nos dias de hoje, tal qual existia na igreja primitiva? Aí vocês de novo vão falar, não, eu acho. Aí vão emitir opiniões. Mas lembre-se, não é opinião de vocês, é o que a Bíblia diz. E como você faz para dizer e para ter certeza do que a Bíblia diz? Estudando a Bíblia, porque você vai extrair dela, você vai fazer uma hermenêutica bem feita, uma interpretação bem feita, para você poder chegar e falar com certeza e com autoridade sobre aquele determinado tema. E um outro detalhe que eu ensino para vocês, principalmente para as mulheres do grupo, né? Que hoje é o Dia das Mulheres, feliz, já mandei aí no grupo, né? Reforço as felicitações aí para todas as irmãs do nosso grupo. E o que vocês têm que ter é não se intimidar com pastor, com pregador, com ninguém. Se você tem convicção daquilo que você está falando, mediante a hermenêutica bem feita, ele pode falar o que ele quiser, você está fundamentado na Bíblia. Eu sempre ajo dessa forma. Se eu tiver, como tenho convicção dessa questão do apóstolo, meu amigo, eu posso falar na frente de quem quiser pode vir conversar comigo acerca dessa questão do apóstolo. Por quê? Nós já fizemos a hermenêutica, já estudamos a Bíblia, e isso serve para qualquer tema, tudo bem? Então, irmãs,
não se intimidem com pessoas que você vai falar, olha, mas será que é isso mesmo? Não. Lê os textos, os textos estão lá, vocês viram aqui, está nas aulas, e você sabe onde estão os textos. É só ir lá, procurar, puxar na memória de novo e pegar essa linha de raciocínio que nós fizemos aqui. Então, a hermenêutica, ela é a ciência da interpretação da Escritura, entendendo como ela foi escrita e compreendendo o seu contexto histórico, cultural e literário. Sempre, irmãos, nós vamos precisar disso aqui. Contexto histórico, cultural e literário. Sem contar, que mais para frente nós vamos ver, a análise da palavra, muitas das vezes no seu sentido original, para fundamentar bem, tá? Então nós vamos, assim, claro, eu não vou ficar lendo aqui, mas simplesmente, né, fazendo aí a interpretação do que eu coloquei aqui para vocês. Os primeiros cristãos, eles acreditavam que a Escritura era a palavra de Deus, inspiração plena. Tudo que a Bíblia dizia era a palavra de Deus. Então, como que é a maneira deles interpretarem as Escrituras? Aqui, ó. Eles prestavam muita atenção no significado literário, né, das palavras, as imagens e alegorias. Alegorias, eu vou explicar alegorias aqui para vocês é símbolo, tá? Então, quando eles viam lá, eu sempre uso esse exemplo, né? Um animalzinho sendo morto, lá no Velho Testamento, eles sabiam que aquilo era uma alegoria, ou seja, símbolo de Jesus Cristo, que seria o nosso representante, o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Então, eles faziam isso, essa hermenêutica, lendo com atenção os fatos históricos, geográficos, bem como o contexto social e cultural da época. Até porque eles viveram na época em que eles escreveram, só que eles tinham o quê? O Velho Testamento como a sua principal ferramenta de pesquisa. Então, deixa eu abrir a mente, a memória de vocês agora. Porque parece uma coisa simples o que eu vou falar, mas, irmãos, é incrível como que parece que as pessoas não entendem essa questão. Quando Paulo, Pedro, os escritores do Velho Testamento, o próprio Jesus, quando ele usava as Escrituras, nós lemos hoje, João capítulo 5, o verso, nós nem lemos, na verdade. Eu falei o texto, oramos e já vamos para a aula, acabei esquecendo, né, de nós lermos o texto. Quando Jesus, quer ver, ó, já vamos pega a Bíblia de vocês aí. Começando. Pega a Bíblia de vocês. Já está aberta aí, né? Espera aí que eu já vou. Lucas 24, 47. Quando todos estiverem com a Bíblia aberta aí. Então, o senhor mandou certo em João 5, de 30 ao 40, né? Isso. Mas nós não. Eu só vou ler o verso 39 desse texto aí. Agora abram Lucas, o capítulo 24, verso 27. 27, 47, pastor. Lucas 24, 27. Todos estão aí com a Bíblia aberta? Amém. Isso, então vamos lá. O que diz aí? Vou pedir para alguém. Lê aí para nós, Felipe. A minha fala assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constatava a respeito dele em todas as Escrituras. Isso. Muito bem. Agora eu vou pegar alguns versos aqui, que foi o que nós lemos em João, nós íamos ler na verdade, né? João 5, 39. Jesus disse para os fariseus: vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam ou entendem
que nela vocês vão encontrar a vida eterna. Lucas 24, 27, onde o Felipe leu, qual é o contexto aí? Sempre a gente tem que pegar o contexto, né? O contexto imediato aqui vai falar do quê? Dos discípulos que estavam lá no caminho de Emaús, estavam desanimados porque eles entendiam que Jesus era quem iria libertar o povo, e eles vão para casa desanimados. Jesus se coloca no meio deles e arde o coração deles, aí eles reconhecem quem é Jesus, e aí entra no verso 27, que Jesus começa por Moisés. Moisés aqui se refere à lei, e por todos os profetas explicava-lhes dele o que dele se achava em todas as escrituras. Todas as escrituras que Jesus está falando aqui, irmãos, nos nossos dias hoje, quais seriam essas escrituras? Ele como a centralidade de tudo, pastor? Não entendi. Jesus, que no caso tem sido mencionado em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não, pensa direitinho, Você está no caminho correto, mas você só tem que pensar em um detalhe no que você falou. E começando por Moisés e os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Que escrituras são essas aqui? Todas as escrituras. Quais são elas? Eu vou fazer vocês pensarem. A Bíblia, né? Sim, mas a Bíblia é o conjunto, né? A Bíblia é o conjunto. Eu quero que vocês digam para mim quais são essas escrituras. Os pergaminhos, pastor? Sim, mas o que é? Eram os pergaminhos. Mas esses pergaminhos eram compostos de que livros? Os livros da lei, os livros históricos. Opa, vai lá, Felipe, você está achando o caminho. Os poéticos, proféticos. Isso. Resume agora para mim. Então, ou seja, Jesus estava querendo dizer para os discípulos que desde a lei, desde a criação, até os profetas, todos têm anunciado sobre ele. Isso, ótimo. E você consegue dizer para mim qual é o primeiro livro dessas escrituras e o último livro dessas escrituras? O primeiro livro e o último? Você fala do Antigo Testamento? Então, eu não quero dar a resposta, eu quero que vocês raciocinem. Porque se dependendo do que eu falar aqui, eu estou dando a resposta. O primeiro livro começou em Gênesis, a criação, e o último livro vai se referir a Malaquias, né? Opa, certinho. Então, qual o raciocínio que vocês têm que fazer aqui? Básico. Jesus aqui, ele tinha acabado de ressuscitar. O Novo Testamento tinha sido escrito? Ainda não. Isso, eu quero ouvir os outros. Não tinha não. Isso. Uma Rose? Não tinha não, né? O Felipe, ele puxou, depois ele corrigiu. Lembra, Felipe, que no início você falou de Gênesis a Apocalipse? Né? E aí eu falei, pensa bem o que você está falando. Felipe refletiu, aí começou, né? A lei, os livros históricos, os livros poéticos e os profetas. Então, nesse período aqui, esse momento que Jesus está falando, é claro que o Novo Testamento não tinha sido escrito. Jesus tinha acabado de ressuscitar. O Novo Testamento vai ser escrito bem mais para frente. Então, Jesus está falando aqui que todas essas escrituras que ele se refere aqui são as escrituras do Velho Testamento, que hoje nós chamamos, né, de Velho Testamento, que é composto aí de 39 livros, que começa lá em Gênesis e termina com Malaquias. Então, eram a essas escrituras que Jesus estava se referindo. Então, quando os escritores do Novo Testamento agora, né, começam ali a escrever os livros do Novo Testamento, a base deles, o material de pesquisa deles, é o quê? As escrituras do Velho Testamento. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Apocalipse, até chegar em Apocalipse,
todos eles tinham o quê? As escrituras do Velho Testamento como base. Por quê? Eram as escrituras do Velho Testamento que falavam acerca de Jesus. Jesus vem, cumpre as escrituras do Velho Testamento. Cumprindo as escrituras do Velho Testamento, eles reforçam através dos escritos deles, o pessoal, os autores do Novo Testamento, vão lá e mostram, olha, Jesus ressuscitou porque lá no Velho Testamento estava escrito que ele ressuscitaria. Jesus é Deus porque lá no Velho Testamento está escrito que Deus o chamou de Deus. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, porque lá no Velho Testamento havia simbologia. Então, tudo que eles escreveram tinha como fonte principal as Escrituras. Tudo bem? Sempre eles iam recorrer às Escrituras do Velho Testamento para fazer a hermenêutica. É claro, irmãos, que eles estavam sob a inspiração e iluminação do Espírito Santo, como nós já falamos aí nas aulas anteriores. Mas o que vocês têm que entender aqui? Que eles pegavam e recorriam ao Velho Testamento. Esse negócio de Velho e Novo Testamento é só uma maneira da gente se referir ao período da lei e ao período da graça. Só para nos referirmos o antes de Jesus e o depois de Jesus. Mas as Escrituras são uma só. Elas têm uma unidade. Então a gente não pode separar na leitura, na hermenêutica, essas Escrituras, porque uma está interligada com a outra. O Velho está interligado com o Novo e o Novo interligado com o Antigo Testamento. Alguma pergunta? Pastor, então, no Antigo Testamento, Jesus ele estava sendo preparado ali, então, né? No caso, o Antigo Testamento teria a preparação. Pronto. Resumindo, Felipe, é isso. Desde Gênesis até Malaquias, eles vão apontar para a pessoa de Jesus. O Novo Testamento vai simplesmente explicar que aquilo que o Velho Testamento falava se cumpriu em Jesus. Irmã Carol, irmã Rose, irmã Nailê, irmã Débora, vocês conseguem ter essa visão que o Felipe teve? Vocês conseguem entender Sim. isso? Sim. Exatamente. Não dos sacrifícios somente, quando você pensa ali na lei, mas lá no Evangelho, lá em Gênesis, o capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ali já está falando de Jesus. Então, desde o primeiro verso até do Velho Testamento, desde o primeiro verso do Velho Testamento até o último verso do Velho Testamento, lá de Malaquias, está falando de Jesus. Quer ver? Vamos. Eu não vou explicar para vocês Gênesis 1:1. Eu já vou logo lá em Malaquias. O que Malaquias diz? Abra a Bíblia de vocês no capítulo 4 de Malaquias, que é o último capítulo do livro de Malaquias. Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, e o capítulo 4 é o último capítulo. Olha o que Malaquias vai dizer. O título é O Grande Dia do Senhor. Porque eis que aquele dia vem arder, no verso 1 aí, né? Será como a palha, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramos. Eu não vou ler detalhe por detalhe, só passando aí para vocês. Verso 2. Mas para vós que temeis o Senhor, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Quem que é esse sol da justiça? Jesus. Isso. Quem que vai trazer a salvação debaixo das asas dele? Jesus também. Jesus. Então vamos lá. Pula aí para o verso 5. Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível, o dia grande e terrível do Senhor. Talvez quem não souber aí não tem problema, tá? Mas quem que era esse profeta Elias aqui que veio? Prepare. Isso, João Batista. Então vocês veem que o último capítulo, né, do livro de Malaquias, ele vai estar falando de quem? Apontando para quem?
Jesus como a salvação e João Batista crendo que viria preparar o caminho. Pronto. Então vocês veem que o último capítulo ele encerra falando da pessoa de Jesus. Então, do capítulo 1, verso 1 de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, até o último capítulo do Velho Testamento, que é Malaquias 4, está se falando da pessoa de Jesus. O Novo Testamento vem e ele simplesmente confirma o que o Velho Testamento estava dizendo. Por isso, irmãos, que vocês vão sempre ouvir a gente comentar e falar aqui. Jesus é o centro das Escrituras. As Escrituras, toda ela, 39 do Velho, 27 do Novo, tem um único propósito de falar sobre Jesus e a salvação projetada por Deus na eternidade e concretizada nos 66 livros da Bíblia. 39 promete e os outros 27 confirma, ratifica que realmente tudo que o Velho Testamento falou se cumpriu em Jesus. E o que acontece com as pessoas que aceitam essa promessa que se cumpriu? É isso que a Bíblia trata. Ela não trata de outra coisa que não seja isso. Aí vem esses camaradas de hoje e eles ficam tirando os textos bíblicos do contexto, os versos bíblicos do contexto, e fica lendo lá que Abraão foi abençoado por Deus, e se você também der oferta, entregar tudo para Deus, também você vai ser abençoado, como foi Abraão, que da mesma forma que Deus tornou José do Egito governador, Deus vai tornar você também governador. Eles tiram todos esses versos do contexto, irmão, porque isso não é promessa para nós. Isso não é promessa bíblica para nós. O que Jesus nos promete é a salvação eterna. Não é casa, não é carro, não é dinheiro. Ele não nos promete essas coisas. Ele pode, olha a diferença, ele pode nos abençoar, como ele tem abençoado a muitos, com bênçãos materiais. Claro que ele pode e ele faz isso. Mas não são todos. A promessa geral é salvação eterna para aqueles que o aceitam como o salvador de suas vidas e também vive conforme o que a Bíblia determina que nós vivamos. É isso que a Bíblia fala para nós. Fora disso aí, é antibíblico. Então essas mensagens que vocês ouvem aí, principalmente dessas igrejas de televisão, né? Que não precisa eu dizer o nome. Olha, vem para cá para a campanha de não sei o quê. E passe aqui no Mar Vermelho, tal qual Moisés passou. Vamos rodear a cidade de Jericó. E aí monta todo um circo. Irmãos, isso não é promessa bíblica. Promessa bíblica é: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Jesus é o que transforma o homem, Jesus muda a vida do homem, e para aqueles que creem e procuram sempre permanecer com a vida no altar do Senhor, a promessa é a salvação. Tudo bem? Irmã Nailê, não sei se ela vai... Pastor, não é necessário o senhor explicar hoje, mas depois eu gostaria de uma resposta sobre isso. Quando o irmão falou de Gênesis até Malaquias, né, o contexto leva sempre colocando Jesus, o Messias, o Salvador, e o versículo 2, né, de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, eu ouvi uma certa vez, e fiquei na dúvida, né, por um certo pregador. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e ele usou que esse Espírito de Deus era Jesus. Não é necessário explicar hoje. Já estava revelando o Filho aqui. Hoje só para me entender, o Espírito de Deus... Espírito de Deus balhava, né? A minha Bíblia diz aqui, né? Uhum. Eu não sei como diz aí na Bíblia do Senhor, como é que fala aí na sua Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A parte B. Tá, e a terra, vou ler completo, a terra se forma vazia, havia não, terra, só essa parte que diz assim, sobre a face e do o abismo, Espírito de Deus, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E ele falou que já era o Jesus sendo revelado. Como Espírito de Deus?
já era o Cristo sendo revelado através do nosso Deus na formação. Não. Como Espírito de Deus está errado aqui. Na próxima aula, lembre, aí eu explico essa questão, tá? Muito bem, irmãos, 22 horas, nós vamos encerrar a nossa aula por aqui mesmo. Aula que vem a gente explica essa pergunta da irmã Nailê, porque é interessante, eu vou fazer questão de explicar para dizer o porquê que a Bíblia, ela inicia com Jesus, vocês vão ver aqui, e ela termina em Malaquias capítulo 4, falando sobre Jesus também, tá? Só que isso é assunto para a nossa próxima aula, na segunda-feira. Nós vamos continuar aqui com a nossa matéria de hermenêutica. Vou pedir para a irmã Nailê orar, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Pode orar, irmã Nailê. Amém. Soberano Deus, Pai Santo, Justo e Verdadeiro, te damos graças, Senhor, por esta rica oportunidade, a qual, Senhor, Tu tem nos concedido para aprender mais e mais a Tua palavra. Senhor Deus, muito obrigada por tudo, por esse momento tão glorioso. Jesus abençoando cada um desses participantes desse curso. Jesus abençoa, dando graça, saúde. Jesus querido, abençoando a vida do pastor Odilon, que o Senhor sempre lhe abençoe, dando sabedoria dos céus, humildade, para transmitir e ensinar a Tua palavra com sabedoria e graça. É o que nós te pedimos e te adoramos em espírito e em verdade. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãs, irmãos. Dúvidas até onde nós falamos aqui hoje, pode guardar para a próxima aula. E na próxima aula nós tiramos as dúvidas e damos sequência ao nosso curso na disciplina de hermenêutica bíblica. Bom, Deus abençoe. Tenha aí uma semana abençoada para todos, no nome de Jesus.